É natural que queiramos saber sobre a visão espírita sobre o carnaval. O que diz a espiritualidade sobre o assunto? Por mais que argumentemos, eis uma questão que continuará suscitando discussões durante muito tempo, até que ela deixe de ter importância. Ainda não é a nossa situação. Falar sobre o carnaval é necessário, pois vivemos a festividade anualmente, com data marcada, a mais comemorada entre outras tantas que se prolongam no decorrer do ano em várias regiões do país e do planeta. Para que possamos entender melhor o tema, é necessário que percebamos o real significado, a par de todas as movimentações de planejamentos e preparativos, ações e zelo que denotam certa arte e cultura na apresentação de desfiles com seus carros alegóricos e folhões, somadas às festividades de matizes diversificados em que grupos se reúnem para a comemoração sem medida. Não podemos deixar de reconhecer que o carnaval é uma festa espiritual. O culto à carne evoca tudo o que desperta materialidade, sensualidade, paixão e gozo. O forte apelo do período que antecede, acompanha e sucede o evento ao deus Mamon guarda íntima relação com o conúbio de energias entre os dois planos da vida, o físico e o extrafísico, alimentado pelos participantes, tanto encarnados quanto desencarnados, que se deleitam em intercâmbio de fluidos materialmente imperceptíveis. A maioria dos participantes desta festa, os encarnados. Vivemos em constante relação de intercâmbio, nos conectando com os que nos são afins pelos pensamentos, gostos, interesses e ações. Sem termos a percepção, nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas que retrata a nossa situação mais íntima. Não cabe a análise sob a ótica de proibições ou cerceamento de vontades. Todos somos livres para fazer as escolhas que julgarmos convenientes, porém, não podemos nos esquecer de que igualmente somos responsáveis individual e coletivamente pelas opções definidas em nossa vida. A espiritualidade, o espiritismo não condenam o carnaval, mas também não estimula suas festividades. Nesse período são cometidos excessos de todos os graus, com abusos e desregramentos no âmbito do sexo, das drogas, da violência, exageros que extravasam o desequilíbrio e possibilitam a atuação de espíritos inferiores que se ocupam com o domínio desses seres que se mantêm passivos a essas atuações e se alimentam de fluidos densos, formadores de uma ambiência espiritual de baixo teor vibratório. O carnaval é de fato uma festa espiritual e, de acordo com a espiritualidade e um contexto de desenvolvimento interior, o problema está no desregramento das situações que ocorrem nesta época, nesta interação entre os seres, tanto encarnados como encarnados. Não é uma novidade que neste período a psicosfera do planeta se encontra em uma densidade maior. E isto é porque os seres encarnados participantes deste âmbito, deste círculo, emanam e externizam todas as suas inferioridades de acordo com as suas vontades, ligado ao ser mais instintivo, tanto como a utilização de substâncias ilícitas, tanto como as depravações que são externadas
como forma artística, tanto como os desentendimentos que ocorrem neste período devido à influência de espíritos inferiores, seres das trevas que se aproveitam das emanações dissonantes dos seres humanos para criarem situações desequilibradoras, tanto no país quanto no orbe. Lembro-me de um relato impactante de uma mulher que comunicou a sua experiência quando foi participar de um evento onde estava reunido um grupo de pessoas com a intenção da festividade, mas utilizando de meios ilícitos e inapropriados ao espírito. O que aconteceu foi que ela observou e experimentou uma série de obsessões de espíritos desordeiros que estavam lhe acompanhando naquele círculo. De fato, a psicosfera do ambiente se adensou, o que deu a possibilidade da intrusão psíquica de espíritos de ordem negativa, conduzindo-os de uma forma mecânica, incitando e estimulando as pessoas a agirem de uma forma animalesca, reduzindo assim as suas razões, a sua capacidade de discernimento, retirando até mesmo dos envolvidos ali a preciosa força de vontade. A força de vontade é uma das armas mais preciosas que o ser pode possuir, e quando abaixamos muito a nossa vibração e sintonizamos com esferas inferiores, os seres habitantes desses locais passam a nos observar, e muitos até mesmo são subjugados por esses seres negativos que tomam o templo sagrado dessas pessoas e passam a conduzi-las tanto de modo sutil até chegarem em obsessões complexas, onde presenciamos em alguns círculos espiritualistas, igrejas e até mesmo os centros espíritas as ações nefastas desses seres quando a pessoa se permite ser subjugada por esses seres negativos do baixo astral. Quando ela notou, ela estava vivendo uma situação de forma inconsciente, sem utilizar totalmente a sua consciência. Ela relatou que estava vendo flashes e que as situações estavam muito estranhas naquele momento, porque ela estava envolvida por uma massa negativa de emanações e emissões negativas de tanto dos seres encarnados quanto os desencarnados, proporcionando ali, naquele ambiente, uma egrégora negativa e inferior que estava envolvendo os seres naquele momento. Após isso, ela buscou ajuda espiritual para entender o que havia acontecido consigo, pois, depois daquele momento, ela viu que algumas situações na vida dela começou a piorar e ela deveria buscar ajuda espiritual. O fato é que, quando nos permitimos estarmos inseridos nestes ambientes e em comunhão com as inferioridades daquela situação, os seres desencarnados que se comprazem nestas situações passam a nos seguir, e quando isso acontece, só podemos nos libertar dessa situação quando desejamos abandonar os hábitos e questões ligadas ao eu inferior, procurando ajuda espiritual e desenvolvimento interior. Somente quando mudamos as nossas vibrações através da atitude positiva, do abandono de vícios, maus hábitos, questões ligadas ao desequilíbrio emocional, é que proporcionamos uma mudança vibratória. Tanto nosso ser perispiritual
enquanto nosso corpo passa por um refinamento, nossas células passam a vibrar uma frequência mais elevada, proporcionando assim o estabelecimento da paz e da alegria. Após adquirirmos mais luz com essas atitudes, esses seres são afastados instantaneamente, porque além de atrairmos novos seres condizentes com este novo patamar vibratório, o nosso campo eletromagnético toma uma proporção mais elevada, o que cria uma barreira contra emissões de energias dissonantes, tanto como intrusões psíquicas dos seres do baixo astral, até mesmo de encarnados. Então, é necessário estar comprometido com a reforma interior, mudando o padrão vibratório que proporcionará de uma forma correspondente à mudança emocional que proporcionará um bem-estar fisiológico, além de desbloquear nossos caminhos naturalmente devido a emissões de energias positivas. O que ocorre é que o universo assimila esta nova vibração, o que faz com que presenciamos na nossa linha do tempo situações condizentes com esta nova emanação que adquirimos após a reforma interior. E isso é o que está totalmente de acordo com a ciência da manifestação. Quem deseja entender mais sobre esta forma de manifestar uma realidade mais positiva e tranquila, o link está na descrição, onde abordamos com diversas aulas sobre esta questão da ciência do mentalismo. Lá nós tiramos dúvidas e atualizamos o material periodicamente com novas aulas. Gratidão a cada um de vocês por todo o carinho e toda a vibração do amor que é emitida. A vocês eu desejo muita paz e muita luz, e que a presença da providência divina possam estar lhe conduzindo pela via do caminho evolutivo. Namastê.